Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da MDS5, meu nome é Marcos Dias, e já nesse início de aula, que é a nossa segunda aula nesse mundo aí da programação em C, nós iremos fazer um pouquinho aqui de prática para que você entenda o que é case sensitive, porque a linguagem C é uma linguagem case sensitive, ela é sensível ao toque, vamos dizer assim. Para você entender melhor, eu vou começar criando aqui a função main, né? Na aula passada a gente viu sobre isso aí, viu que é a principal. Aqui dentro eu vou colocar as instruções, vou trazer aqui o int, vou criar uma variável inteira, que a gente já vai ver sobre o que é variáveis, tá? E vou criar uma outra variável com o mesmo nome. Olha que interessante o que vai acontecer aqui. Vou colocar aqui para que você entenda melhor. Então, Marcos, se eu vier aqui em executar e mandar compilar, olha só, aqui embaixo ele disse que já foi declarada, então, essa variável. Então, já tem uma variável com Marcos. Não pode ter outra igual. Mas se eu vier aqui e trocar a primeira letra por uma letra maiúscula, ou fizesse qualquer outra coisa diferente e mandasse fazer novamente, olha só, ele aceita. Então, isso é case sensitive. Ele consegue diferenciar de letra maiúscula para minúscula. Então, isso que eu quero que você entenda. Quando você estiver fazendo algo com letra minúscula, ele vai considerar uma coisa. Se você tentar escrever a mesma coisa, só com letra maiúscula, ele já não vai entender que você está se referindo àquela variável, àquela constante, enfim, que você criou antes. Então, identificadores é exatamente isso aí. O nome que você dá à sua variável, nome que você dá à sua constante, tipo de função, enfim, são os rótulos no seu programa. Isso é identificadores, tá ok? Continuando aqui, então, eu trouxe para vocês uma imagem que consegue mostrar para vocês alguns tipos de identificadores válidos e outros inválidos. Então, aqui nós temos os válidos. Note que letra maiúscula e minúscula é válido realmente, porém não pode ser ter duas do mesmo jeito, né? A mesma palavra como a gente acabou de ver ali. Nesse caso, todo esse formato aqui ele aceita, e aqui esse outro formato ele já não aceita. Por quê? Porque aqui tem um azinho pequeno, é um caractere especial, aqui o arroba, espaço ele não aceita, no lugar de espaço pode colocar underline, que ele aceita, asterisco, hashtag, ponto de exclamação, tudo isso aqui são identificadores inválidos, então não vale isso aqui. Esses outros aqui já vale. Então, tá aí uma maneira de você entender alguns exemplos, né, sobre o que é identificador válido e o que é identificador inválido. Conforme você vai avançando no mundo da programação, com certeza você vai querer utilizar a notação húngara. O que seria essa notação húngara? Foi criado por Charles Simonyi, né, como está aqui. Tudo começou com uma brincadeira. Ele fazia essa notação e as pessoas começaram a falar para ele: pô, o que é isso? É húngara? O que está acontecendo? Então acabou pegando isso aí e ficou com notação húngara. Não que seja realmente, mas isso daqui é bem interessante, que facilita bastante a vida do programador. Então imagine você está trabalhando com uma string, por exemplo, antes de nomear ela você pode colocar o S. Você está trabalhando com um caractere, você pode colocar o C. Você está trabalhando, sei lá, com uma função, você coloca o FN antes. Então, conforme você vai deixando a sua programação muito extensa, e às vezes você não sabe exatamente para que serve aquela variável, ou aquela constante, enfim, o que se trata aquilo lá. Quando você deixa isso daqui, facilita bastante a sua vida e a vida do próximo programador que for mexer ali. Então, se você pega um código já criado, isso aqui facilita bastante para que você entenda. Não que isso aqui seja obrigatório, mas isso se chama boas práticas na programação aí. É bem interessante isso aqui. Vale dizer também, né, que a notação húngara não é a única, né? Existe também o camel case. Eu não vou entrar no assunto agora, senão vai ficar muito teórico essa aula, mas na descrição do vídeo eu já disponibilizei um link aí que você vai ser direcionado para um artigo que eu criei lá, explicando em maiores detalhes o que é camel case e o que é variáveis, tá? E é bem importante que você leia esse artigo aí para que você entenda e para que você dê sequência no nosso curso aí. Também quero falar um pouco sobre os tipos de dados, né? Vou puxar aqui. Existe aí o char, que trabalha com caracteres, né? O int, que trabalha com valores inteiros, float, que trabalha com valores com pontos flutuantes, o double com valores com maior precisão também, é algo flutuante, porém ocupa mais espaço na memória. Então são valores com maior precisão decimal, o enum para tipos definidos pelo usuário, né? E o void
é um valor nulo. Então, toda vez que você não souber qual é o tipo de retorno ou parâmetro, você não vai trabalhar com void. E o ponteiro aqui, né, é algo que fez a linguagem C se destacar, porque até então não existia nenhum tipo de programação que permitia um acesso direto à memória. E já na linguagem C aconteceu isso aqui. Claro, depois surgiu outras linguagens e também foi possível fazer isso. Mas o que fez a linguagem C se destacar foi exatamente esse camarada aqui. Bom, continuando o nosso curso aqui, não se preocupe, porque tudo isso que eu falei aqui, tá? A gente vai ver isso na prática. Então isso aqui é apenas para você ter uma noção melhor aí. Bom, quero mostrar algo para vocês aqui na prática aqui. Preciso que você entenda o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Main, o que ele é? Ele é o principal, ou seja, ele é uma função principal. Mas entenda uma coisa, todas as funções que você for criar, você precisa dizer qual é o tipo de dados que ela representa. Então, main, eu deixei assim porque main, ela já é uma função vazia. Então, se eu colocar aqui void, olha o que vai acontecer. Coloquei void dizendo que ela é um tipo vazio. Beleza? Vou mandar isso aqui ser compilado. Olha só, ele deu um erro. Então, esse erro que deu aqui, esse é o único caso dentro da linguagem C, presta atenção nisso, esse é o único caso dentro da linguagem C em que a função ela já assume que tipo ela é. Ou seja, a função main não é do tipo vazio, como eu acabei de falar. A função main é do tipo inteiro. Então, quando eu não coloco esse int aqui, ele já assume que o main é do tipo inteiro. Então, se eu mandar executar agora, olha só, ele compilou perfeitamente. Então, essa é a única função, certo? Que assume que tipo que ela é, por mais que eu não coloque nada aqui. Isso é bem interessante e é importante que você saiba disso. Algo também importante que você tem que saber, note que dentro dos parênteses aqui é onde nós colocamos qual é o tipo de parâmetro. Como nós não colocamos nada e mandamos compilar, nesse caso estamos trabalhando com a função main, a linguagem C já reconhece que aqui dentro é nulo, ou seja, aqui dentro, por mais que eu não coloquei, é void, é nulo. Tanto que se eu mandar executar agora, vou mandar compilar, compilou sem nenhum problema. Outra coisa importante é que também nós não colocamos o retorno. Você lembra do retorno lá, o return que eu falei na aula passada? Então nós não colocamos aqui. E mesmo assim ele reconheceu, porque se você não coloca nada e está trabalhando somente com o main aqui, ele reconhece que o return é zero. Então se eu colocar aqui return 0 e mandar executar, faltou um ponto e vírgula ali. Erro meu aqui. Vou mandar executar agora, mandar compilar. Olha lá, ele reconhece da mesma maneira. Então, se eu estiver trabalhando com o main, que foi o que eu fiz aqui, né, e não colocar isso aqui, ele vai considerar automaticamente. Se eu não colocar isso aqui, ele também considera automaticamente. Se eu não colocar isso aqui, ele também considera automaticamente. Mas é importante que você se acostume a colocar isso, porque logo a gente vai trabalhar com outras linguagens. Por exemplo, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma preparação aí para os novos cursos que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, o C++. Então, lá no C++ vai ser tudo complicado, um pouquinho mais complicado, né? E é importante que você se acostume a colocar isso aqui, por mais que não seja necessário. A gente vai falar sobre constantes agora, ou melhor, já deu um bom tempo desse vídeo aqui, então eu vou deixar isso para o próximo vídeo. A gente vai falar sobre constantes aí, que é algo bem importante. Então, meu nome é Marcos Dias e até a nossa próxima videoaula aí. Tchau, tchau.